Estamos recebendo aqui nessa noite com muita alegria o pastor Roberlan Julião, que estará se apresentando à igreja, justamente a sua família também. É um pastor amigo de muitos anos, já esteve pregando aqui algumas vezes congressos, também já ministrou a palavra no nosso retiro de jovens um tempo atrás, né, pastor? O Êxodo, né? E é um pastor amigo, um pastor que sempre está nos abençoando. E eu quero convidar, por favor, o pastor Romário para que venha aqui à frente, está orando pela vida do pastor Roberlan. Eu antes de ficar de pé, Roberlan é apenas amigo do nosso amigo também. Eu estava vendo ali, cuidando da sua criancinha, do seu filhinho, quantos anos? 2 anos, né? Lembro que a Mariana, nessa época, estava de 2 anos, ela sentava aqui, pastor, deitada assim. Mas graças a Deus, ela mudou, mas a gente está aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. E o pastor é um homem do Senhor. O que ele vai falar é da parte do Senhor. Agora, abra o seu ouvido, abra o seu coração, porque Deus tem algo de bom para você nesta noite. E vou falar uma coisa para você. Essa palavra que tem hoje para o seu coração não é apenas para o seu coração, é para a sua família também. Mesmo que eles não estejam aqui, onde você vai ouvir e vai transmitir isso para os seus familiares. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem enviado mais um profeta para transmitir a tua palavra para os nossos corações. Senhor Deus, agora nos ajuda, abre nossos corações, Pai, porque nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, Pai, porque a tua palavra é boa e é agradável, Senhor Deus. Senhor Deus, por isso, nesta noite, Senhor Deus, eu peço ao Senhor, mais uma vez, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Nos deixa, Pai, cada dia mais à vontade para ouvir, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que tem cuidado dos teus filhos. Esta é a oração que eu faço, agradecendo o nome de Jesus, que reina hoje e eternamente. Amém. Pastor. Obrigado. Boa noite, gente boa. Boa noite. Eu, antes de compartilhar o texto com os irmãos, preciso fazer aqui um jabá para que os irmãos ajudem a obra do senhor Roberlan Julião. O Julião ainda não veio da França, está lá com o Macron, mas eu gostaria de falar sobre 2 livros aqui que com certeza vai edificar muito a sua vida ou a vida de alguém que você conhece. Um é o meu primeiro livro, chamado Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, baseado na narrativa de José. José, ele é uma pessoa que sofre bastante, mas o sofrimento dele é um sofrimento útil ao propósito eterno de Deus. Tanto é que a preservação da vida da nação de Israel, que trouxe Jesus, que trouxe salvação para mim e para você que está aqui em Jardim Paraíso, está relacionado à vida desse homem aqui, embora ele não sabia de nada disso. E é o que eu costumo falar para as pessoas. 3 coisas que eu aprendo aqui nesse livro: que Deus tem um propósito, e mesmo que os homens trabalhem contra esse propósito, os homens só contribuem para que esse propósito se confirme. Uma das coisas. A outra: sempre vão existir matadores de sonhos. Eu costumo dizer que todo mundo torce por mim, uns a favor. Todo mundo torce por você, uns a favor. E a gente precisa estar pronto, porque a vida é assim, e muitas vezes nós matamos sonhos de algumas outras pessoas. Às vezes é aquela criança da nossa família que está muito animada, e em vez da gente incentivar, a gente fala alguma coisa que desmonta essa criança. Muitas vezes nós mesmos precisamos lutar muito em relação a algumas coisas que ouvimos de um irmão, de um tio, de um amigo, de um parente, de um vizinho, de um professor. Então os matadores de sonhos sempre vão existir. E terceiro, todos nós temos limitações, e as limitações muitas vezes vão nos atrapalhar, mas elas também vão ser ocasião para
fundamentar, não é fundamentar, para testemunhar a mão poderosa de Deus. Existem coisas que nós conseguimos atingir na vida, que as pessoas olham para nós e falam assim: como fulano conseguiu? E aí você abre um sorriso e fala assim: foi Deus. Então, isso eu aprendo na história de José. E a outra está relacionada em relação ao ministério pastoral. E é claro, como eu falei agora há pouco com o Anderson e com o Douglas, se eu falasse prática ministerial, teologia prática, ministério pastoral, não ia chamar tanta atenção quanto o tema pastor para quê? Tem gente que sabe mais teologia que o pastor, tem gente que sabe mais administração que o pastor, tem gente que prega melhor do que o pastor. Pastor para quê? E aí é uma provocação honesta acerca daquilo que o pastor deve ser e fazer, porque muitas vezes o pastor ele entra num ativismo, um ativismo institucional, e ele acaba entrando numa ociosidade ministerial. Como assim? Porque Deus estabeleceu algo para o pastor ser e fazer, e a igreja tem as suas exigências daquilo que o pastor tem que ser e fazer, e o pastor muitas vezes ele vai se sentir pressionado em algumas situações em fazer um atendimento ao cliente, em vez de ser um porta-voz da palavra de Deus e orientador do rebanho de Deus. Então é uma provocação, né? Esse livro aqui eu tenho certeza que você vai amar. Esse aqui eu não garanto, porque ele é uma provocação. Ele incomoda pastor e incomoda ovelha, porque muitas vezes nós, numa era mercadológica, nós confundimos ministério pastoral com emprego. E eu costumo dizer para os meus alunos: quer ganhar dinheiro, vai vender Jequiti, porque se você quiser pegar esse caminho no ministério pastoral, você vai ter muita dificuldade. Como é que você vai puxar a orelha de alguém que ajuda a pagar o plano de saúde da sua mãe doente? Então é importante a gente discernir o que o pastor deve ser e fazer. E esses dois livros aqui, esse é 30, semana passada uma irmã lá no Guarani falou: mas ele é muito fininho. Não pensa na densidade do livro, tá legal? Pensa no assunto. Ele é a transcrição de um sermão, entendeu? Então, esse livro aqui é R$30, esse livro aqui é R$30, os dois ficam por 50. Se você quiser adquirir e tiver sem dinheiro, pode pagar depois, até porque eu vendo para crentes, e pelo menos os crentes que vão para o céu, eu acredito que assim, eles pagam, ou eles pelo menos dão uma satisfação, né? Então, como todo mundo que está aqui vai para o céu, então eu estou muito tranquilo. Qualquer coisa, eu deixei os livros com o Anderson, não sei se ele vai deixar exposto em algum lugar para você ver, ou se você vai precisar entrar em contato com ele e procurá-lo para isso. Mas deixei os livros lá com ele, caso você possa adquirir. Só tem 15 de cada título. Eu sei que tem mais de 15 pessoas aqui, então não briguem, tá legal? Mas espera até o final do culto. Se você não conseguir, é só entrar em contato que eu trago mais para você. Então, por que eu estou fazendo isso tudo? Para eu não misturar isso aqui na hora da pregação, porque pode embaranar e vai ficar meio complicado. E talvez você possa observar o porquê que eu estou com o meu celular aqui enquanto o Júlio está gravando. É porque aqui eu tenho a chance de o pessoal que me segue na internet estar me acompanhando. Ali eu não tenho essa garantia. Foi até o que eu falei com ele, porque eu estou sempre com o meu xing-ling e o meu tripé. E eu cheguei aqui, vi uma produção de Hollywood, fiquei até com vergonha, guardei lá o meu tripé lá dentro do carro. Não, fiquei sem graça aqui, né? Um negócio de primeiro mundo, né? Então, mas por que eu ainda preferi isso aqui? Porque tem gente que me ouve e que vai me acompanhar nos meus canais. E você deve estar reparando, né, em relação à questão... pode projetar, meu irmão. Você vai reparar que eu coloquei os meus contatos de rede social ali. Por quê? Porque, irmãos, para eu vender meus livros, eu tenho que ser conhecido. E a internet é a minha televisão. Lembra daquilo que eu falei para você? O que acontece? A gente que lida com o ministério paga a conta como todo mundo. Mas a gente precisa fazer o dinheiro do jeito certo. Do outro jeito, não é o jeito certo. Então, a gente está fazendo assim, e eu podia, né, tá roubando, tá matando, mas estou aqui pedindo a sua ajuda. Quem puder me ajudar, é só adquirir. Um é 30, 2,50, pode pagar depois, desde que pague. Mas, fique de pé, meu irmão, por gentileza, e abra a sua Bíblia
o irmão não vai mexer ali, porque a gente vai fazer a moda antiga. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 23. Do versículo 1 ao versículo 23. Deixa eu olhar aqui. Versículo 1 ao versículo 23. Como eu desconfio que a gente, como está cada um com uma versão, então eu não vou pedir para todo mundo ler uníssono, mas os irmãos vão acompanhando, apesar da minha versão ser diferente, para a gente verificar aí, né, como os bereanos, se a gente está no texto certo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas, Saul era o rei, tá, gente? Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe o mais velho, Abinadab o segundo e Samá o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Antes de você sentar, eu gostaria de pedir que você repetisse nessa hora: Senhor, fala comigo. E fala para o seu vizinho agora, que Deus fale ao seu coração nessa noite. Os irmãos podem sentar. A proposta dessa noite,
Pode clicar, por favor, irmão. A proposta dessa noite é lute. E aí, talvez, desculpa de já ir direto, não ter muita introdução, muito palavrôrio, mas é por causa, como diziam os pregadores antigos, devido à exiguidade do tempo. O pregador tem mania de falar coisas que ninguém entende, né? Não sei porquê. Deve ter aprendido com Jesus. E aí, lute. Mas eu não sei se dá para você perceber que você pode pegar o caminho daqueles soldados, entre eles Saul e os irmãos de Davi. Se você observar versículo 24 e versículo 25, deixa a sua Bíblia aberta, não fecha, aqui é a moda antiga, tá legal, minha gente? Então vamos lá, Batista Raiz hoje. Quando os israelitas viram o homem, todos disseram assim: nós vamos enfrentar esses circuncisos. Foi isso que eles fizeram? Fazer igual o Bispo Macedo, sim ou não, pessoal? Foi isso que eles fizeram? Não, não foi isso que eles fizeram. Não foi isso que eles fizeram. E aí a gente verifica que os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Ou seja, todo mundo amarelou e ficou falando: ó, o cara que for lá para resolver. Já viu aquele problema na igreja que o camarada bota as mãos nas cadeiras e fala assim: mas ninguém viu isso não? Dá vontade de falar: um miserável, você não é alguém não? Né? E aí o que acontece? Eu lembro de uma música que quartetos e sextetos cantavam. Todo mundo disse que ajudaria se tivesse feito o que alguém deveria. No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho, e o pessoal fica nessa conversa. Reunião, e ninguém arregaça a droga das mangas para fazer alguma coisa. Sabe por quê? Criticar é mais fácil. Problema é fácil todo mundo ver, difícil é enxergar a solução. Então estava todo mundo lá, e todo mundo falando, e não sei o que lá, mas enfrentar Golias que era bom, necas de pitibiriba. Então a proposta que eu tenho para você nessa noite é: lute. Nada de fugir e se omitir, por medo de fracassar. Tem gente que não bota a cara, sabe por quê? Porque tem medo de: vou passar vergonha. Que vergonha? Vergonha de não conseguir, mas ter tentado? Que vergonha? É importante a gente pensar nisso. Muitas vezes nós não lutamos, não é necessariamente porque nós temos condição ou não temos condição, mas muitas vezes nós não lutamos porque queremos manter a pose de que nós vencemos. É como aquela pessoa que vai orar por um enfermo, em vez dela pedir a cura, ela não pede, porque ela tem medo de orar e a pessoa não ser curada. Aí eu pergunto: que preocupação é essa, meu Deus do céu? Eu lembro que outro dia eu estava conversando com um aluno, e ele estava falando: porque tem pregador que faz apelo, eu não sei para que ninguém vai à frente, ele passa vergonha. Que vergonha! O papel do pregador é expor as escrituras. Se alguém ouve ou não ouve, problema é de quem ouve ou não ouve. E na hora do apelo você está chamando a pessoa para uma decisão diante de Deus. Se ela rejeita, isso é um problema dela. O pregador não pode se omitir de fazer o que ele tem que fazer, até porque o trabalho dele é apresentar-se a Deus aprovado. E aí a gente olha para cá e verifica que esses soldados treinados estavam fugindo, estavam se omitindo por medo de fracassar, sonhando sem realizar. Eu não sei você, eu prefiro morrer sonhando do que viver incrédulo. Prefiro isso. Porque se tem uma coisa que as pessoas gostam, é de realizadores. Elas torcem pelos realizadores. Elas olham para eles e falam o seguinte: tadinho, não vai conseguir, mas vamos dar uma força. Pode reparar isso. E aí, quantas vezes nós não oramos, não pregamos, não evangelizamos, não lutamos, não estudamos para o concurso, não vamos para a fila do emprego? É como aquele camarada que ele é feio, quer namorar a menina bonita, porque quando é feio ele fala que vai orar para buscar confirmação, né? E aí nisso ele quer namorar a menina bonita, mas ele pensa assim: quem sou eu? Aí aparece um cara mais feio do que ele, que entrou na fila 10 vezes para ser feio e consegue. E ele fica com raiva, mas ele não tem que
ficar com raiva, ele tem que ficar com vergonha, porque o outro lutou e ele se omitiu e fugiu. Deus não está criando dormideiras, irmãos. Nós somos valentes de Deus e precisamos ir para a luta e encarar o inimigo de frente. E eu não faço a mínima ideia de quem é o Golias na sua vida. Eu só sei de um negócio: Deus é maior do que Golias. Então você pode enfrentar. Clicando. Lute. Acredite que os desafios não são tão grandes assim. Deus é maior. Gente, até os pagodeiros cantam aí, gente. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus é maior, maior é Deus e quem está com ele. Está todo mundo assim. Só falta os crentes acreditar nesse negócio também, gente. Se eu não me engano, acho que foi Bill Hybels que disse: você tem que fazer um trabalho do tamanho de Deus. Um trabalho do seu tamanho não precisa, meu Deus do céu. Ah, porque aquele vizinho, aquele cara não vai se converter nunca. Aí eu não evangelizo. Aí aparece uma outra igreja, chama o cara se converte e vai. Aí depois eu quero tirar o cara da outra igreja, porque a outra igreja não está com a verdade. A minha está com a verdade. A minha está com a verdade, mas eu não falei da verdade como quem crê na verdade. E o outro está na igreja, que pode ser uma igreja que não fala a verdade, mas ele acredita naquilo ali. Então não sei se dá para perceber que muitas vezes as pessoas elas não param para perceber que a imaginação delas mais atrapalha do que a própria realidade. É como aquela ideia do monstro no armário. Quando eu era pequeno, a gente falava que tinha uma mulher loura no banheiro. Hoje não pode falar isso para os meninos, porque arriscado eles entrarem por causa da mulher loura. Mas no meu tempo a gente tinha medo, a gente fugia. Hoje as crianças perderam a inocência. Então, o que acontece? Meu Deus, a mulher loura no banheiro. Eu não queria ir sozinho no banheiro, porque eu não queria ver a mulher loura. Deu para entender? Eu tinha medo de algo que não existia. E quantas vezes isso acontece com a gente? Eu tive uma colega de trabalho, a Vanusa. Toda vez que alguém falava assim: Vanusa, olha, o RH ligou para você. Ah, meu Deus, eu vou ser mandado embora. Aí eu tinha um colega, o Celso, que falava assim: ah, Vanusa, pode ser um aumento. Percebe que muitas vezes nós somos escravos da nossa imaginação. E eu entendo as oportunidades como o meu namoro com a Gisélia. Talvez você não entenda isso, mas quando eu era mais novo, quando eu tinha 20 anos de idade, eu era feio. Agora eu sou tipo Denzel Washington, né? Mas assim, eu não sei porque quando eu falo que eu pareço Denzel Washington, vocês riem. E aí, quando eu tinha 20 anos de idade, estou eu lá no pátio do Colégio Estadual Fidélis de Medeiros. Estou eu tentando vender relógio para conseguir. Estou sempre tentando fazer dinheiro, já viu, gente? O dinheiro é que não vem. Eu não sei porque Deus me deu criatividade e relacionamento, mas não me deu dinheiro. Por que eu não sei? E aí, nesse caso, nessa situação, estou eu lá tentando vender relógio por causa da formatura. E aí eu olho para ela olha para mim, ela riu. Aí eu falei: essa risada aí está suspeita. Aí eu ri também. Eu falei: quer comprar um relógio? Não, mas estava me olhando. Aí eu olhei para ela, eu falei assim. Eu olhei para ela, eu olhei para mim. Falei: quer saber? Eu não vou conversar muito não. Deixa eu tentar aproveitar essa oportunidade. Quando o redator da Palavra e Vida me chamou para escrever para a nossa convenção, eu pensei assim: meu Deus, porque batista, gente, é que essas pessoas não param para observar. O pastor que sabe menos na nossa denominação tem 4 anos de teologia, ou 3, né? Porque mudou a carga horária de alguns seminários aí. A maioria, tudo cabeção. Eu falei assim: meu Deus, o que eu vou escrever? Eu estudei grego só para passar, eu estudei hebraico só para passar. O que eu vou escrever? Mas lembra da Gisélia, quando me deu uma condição? Deus abriu a porta, eu passo. E eu dou o meu jeito depois que estiver do outro lado. Deu para entender? Tem gente melhor do que eu, mas se Deus me deu oportunidade, eu vou aproveitar. Tem gente com mais capacidade do que eu, mas se o meu chefe me promoveu, eu vou aproveitar. Eu não sei se dá para perceber que muitas vezes nós olhamos o desafio e pensamos assim: isso é demais para mim. Que demais para mim? Eu tenho Deus na minha vida. O que é demais para mim? Deus é onipotente, onisciente, onipresente e mora em mim. Não há limites para mim. É claro que vai ter gente que vai olhar para mim e falar assim: ah, coitado, deixa ele pensar, que ele não pode pensar assim, sou eu.
Se você não acreditar em mim, filho, o problema é seu. Agora eu preciso acreditar em mim, porque se eu não acreditar em mim, o problema é meu. Deu para entender? Então o que acontece com esse pessoal? Versículo 26, 27. Eu não vou ler porque o tempo não está ajudando, mas a gente verifica que Davi pergunta aos soldados: o que vai ganhar o cara que matar? Olha a diferença de pensamento. Enquanto os outros fogem dele, de Golias, Davi pensa: o que eu ganho se eu enfrentar esse desafio? Aí é que está a questão. Foca na recompensa. É a recompensa que vai valer a pena o seu trabalho. Quer ver uma coisa interessante? Olha o solteiro no mercado de trabalho e olha o casado no mercado de trabalho. O solteiro escuta um desaforo, ele faz o quê? Eu não vou aturar isso. Mãe, saí do emprego. Dependendo do pai e da mãe que tem também, né? Porque alguns não podem fazer isso não. Mas aí, saí. Agora, que marido em sã consciência vai fazer um negócio desse e voltar para casa? Primeira coisa que a rádio patroa vai fazer: por que você saiu? Ele vai ter que contar. Se ele contar que é porque ele foi orgulhoso, está arriscado ele voltar e falar: me dá a vaga de novo. Porque as mulheres daqui são top, né? Mas lá de Caxias, onde eu moro, vai falar. Ele sabe que não pode. Ele sabe que não pode. Lá em casa não pode faltar duas coisas: leitinho e internet. E se bobear, o sindicalista dá mais ataque na falta de internet do que na falta de leite. É desse jeito. E aí, nessa situação, Davi está focado em outra coisa. E aí, versículo 17, os caras contaram para ele: vai receber isso, isso e isso, vai receber a mão da filha do rei, vai ter isenção de IPI, de ICMS, de ISS. E aí, opa, esse gigante, vale a pena lutar contra esse gigante. Uma coisa é ganhar no futebol ali no campo do Pereba, outra coisa é ganhar lá no Maracanã. É diferente. Então não sei se dá para você perceber que se a luta é braba, é porque a recompensa é braba também, filho. Se você não quer ter uma adversidade grande, aceite as recompensas pequenas e não fique com inveja dos outros. Porque tudo tem preço. Tudo tem preço. Esse é o caso. A pergunta é se a gente está disposto para pagar esse preço. Quando eu escrevo isso aqui, eu estou me expondo para crítica, irmãos. Essas filmagens é porque eu tenho um canal no YouTube, Roberlan Julião, Palavra Simples. Está dando para entender? E de vez em quando alguém vem e manda alguma coisa, porque segundo o grego, eu falo: obrigado por você ter estudado grego por causa do meu modesto vídeo. Porque os evangélicos, não sei o que lá, e aí a gente vai conversando. Agora, quer comodidade? Beleza, é só não fazer nada. E ainda assim, você vai ser criticado. Se fizer ou não fizer, vai ser criticado. Eu decidi ficar na fila dos que fazem. Todo mundo lembra de Santos Dumont. Quem lembra dos críticos de Santos Dumont? Eu não lembro. E aí, a gente, por exemplo, vai reparar aqui no demais texto. Vamos lá, gente, rápido como quem rouba. Espera aí. Em relação aqui ao versículo 31 e versículo 32. A gente repara aqui que as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Cara folgado, audacioso. Sabe por quê? Acredita em Deus, acredita em si, e sabe que aquele gigante, ele nada mais é do que alguém que não tem aliança com Deus, alguém que não está debaixo da proteção de Deus. Logo, é galho fraco. O problema é que a gente vive numa época que as pessoas se acham. A menina se acha porque ela tem um rosto bonito. Ela só esquece que ela tem uma caveira atrás daquele rosto. Está dando para entender? Aquele oficial de alta patente se acha porque ele manda e um monte de gente obedece. Ele só não percebe que quando ele tiver Alzheimer e Parkinson, vai usar fralda como todo mundo. Eu não sei se dá para perceber. Nós somos barro e sopro, mas tem gente que se acha alguma coisa. E Davi, ele olhava para as pessoas como as pessoas são. Golias não é nada espetacular, é apenas um homem. Homem sangra, quem sangra morre. E pronto. Deu para entender? Mas percebe? Atitude. Provérbios 24:10 diz que se você se mostrar fraco na hora da angústia, sua força será pequena.
Tem gente que está com um problema físico, ou emocional, mental, seja lá o que for. Remédio sozinho não resolve. Tem que cuidar do pensamento. Porque muitas vezes a pessoa não tem problema nenhum, mas ela pensa errado. É crente, está na igreja, canta hino, mas pensa errado. E como ela pensa errado, ela enxerga errado. E como ela enxerga errado, já era. Deu para entender? E aí Davi não, Davi conseguia ver, esse gigante é menor do que o gigante em quem eu creio. E o gigante em quem eu creio pode derrubar esse gigante. Quem quiser acreditar nesse gigante, acredite. Eu acredito em Deus. E então, a gente, por exemplo, percebe que Saul está amarelando, e diz a Bíblia que Saul era tão alto que o mais alto dava nos ombros de Saul. Mas a questão não é quem você é, a questão é como você se vê. Aí, percebe a diferença do feio para o feio que entrou na fila 10 vezes para ser feio? Porque às vezes o cara que só é feio, ele tem uma autoimagem distorcida. E o cara que entrou na fila 10 vezes para ser feio, ele entende o seguinte: eu posso não ser bonito, mas tenho meu charme. Entende? E aí fala pro outro, perdeu o playboy, e sai. Deu para entender? Atitude. Como você se vê? Como você vê a adversidade? Como você vê a doença que está diante de você? Como você vê o desemprego? Como você vê a crise no Brasil? Como você vê essas coisas? O se você é a parte mais séria do plano, e é a parte que a gente menos olha, porque a gente está sempre dizendo que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. A Bíblia diz que os céus são do Senhor e a terra Ele deu para os filhos dos homens. Senhor, abençoa a minha igreja, Ele já te botou aqui, filho. Senhor, abençoa a minha cidade, que tanto crente que tem em São João de Meriti, e essa cidade está desse jeito. Senhor, abençoa o Brasil, que é país mais evangélico do que o nosso, meu Deus do céu. Deu para entender? É importante que a gente faça uma reflexão. E Davi, ele tinha uma atitude corajosa. E então nós olhamos para cá e verificamos que precisamos lutar. Deus é maior. Mais um clique. Lute, mesmo que ninguém valorize e não acredite no seu potencial. Peço licença a você para não ler isso aí. Mas se você observar o versículo 28 a 30 e o versículo 33 a 36, mostra duas situações. O irmão dele fala o quê? Onde estão lá aquela meia dúzia de gato pingado que você toma conta? O que ele está querendo dizer para Davi? Nós somos a elite. Você é um mero pastorzinho de 5 ovelhinhas lá da casa do papai. Por isso que estava com medo de Golias, porque pensava pequeno, achava que ser alguma coisa é ter uma posição, achava que ter alguma coisa era estar com status, achava que ter alguma coisa era uma situação socioeconômica. Por isso que estava com medo de Golias, porque guerreava no braço da carne. Davi não era nada, mas cria em Deus. Aí que está a diferença. E aí Davi fala assim, mas eu só estou perguntando isso aqui. E Davi faz o quê? Ignora e segue. Quando Saul fala para ele, meu filho, e aí, aqui dá para ficar indo, né? Pode sentar ou não? É o meu coach. E aí nesse caso, bem devagar. Quando Saul chega e fala assim, senta aqui, não tenha tanta pressa. E aí ele chega e fala assim, meu filho, meu jovem, eu vou te dar o conselho de alguém que sabe muito da vida. Eu acho tão engraçado esse pessoal que sabe muito da vida. Golias é um soldado experiente. Você quem é? Já viu aquela pessoa que fala assim, aquele mulherão que está dando em cima do seu marido, ela já viu as fotos dela no Instagram? Ou Instagram? Já viu você, minha filha? Tu é uma Jaburu remake. E aí nesse caso, tem gente que tem esse olhar, só não consegue perceber que existe um Deus que estabelece os reis e os faz cair. Gente que não consegue perceber que basta uma mudança de tempo, basta uma mudança de clima, basta uma mudança no planeta, basta a morte de um chefe da nação. Sabe, qualquer coisa pode acontecer.
Lembra, um dia vocês estavam aqui cultuando, aí pronto, caiu o telhado, vocês estavam sem telhado. Aí daqui a pouco, vocês estavam com o telhado de novo. Alguém planejou ficar sem telhado? Os mais antigos devem lembrar do que eu estou falando aqui. Entende como é que é o negócio? Como é que a gente vai fazer para botar outro telhado? Deus resolveu, aí o telhado está aí. Entende? Mas está aí por quê? Através de pessoas. Deus quer fazer um monte de coisa, mas Ele está procurando gente que queira ser usada por Ele. E Saul não era esse cara. Saul está, mas ele é experiente, você é inexperiente, você não sabe as coisas da vida. Ele só não sabia que Davi era um cara que tinha experiência com Deus. Tudo bem, bem devagar. Tudo bem que eu posso não ter a experiência de Golias, mas eu já lutei com um urso, eu já lutei com um leão. E o Deus que entregou o urso e o leão na minha mão é o Deus que vai entregar esse gigante. Talvez alguém não dê nada por você. Sabe por quê? Porque enquanto essas pessoas estavam soltando pipa no ventilador, você estava matando o leão sozinho. Ninguém estava vendo, mas Deus estava lá contigo. Hoje tem gente que diz que você tem sorte porque não viu você criar bolha na mão antes dos calos na mão. Entende? Tem gente que olha e fala assim: gente, como é que você conseguiu? Não me viu lá atrás, não viu o que eu passei, não viu que eu abri mão, não viu minha lágrima de madrugada, não viu. Ninguém está te vendo, Davi, mas Deus está vendo. Você está assim, mas por que eu tenho que defender minha ovelha de um leão? Deus sabe por que, Davi. Mas por que eu tenho que encarar um urso? Deus sabe por que, Davi. Deus sabe por quê. Não tem como você ter uma luta marcada com o Anderson Silva e você ficar treinando kickbox com tiririca. Não dá. Se você quer lutar com um inimigo top, você tem que ter um treinamento top. A gente no Muay Thai, a gente lembrava muito de uma frase que eu não sei de quem é: vamos suar no treino para não sangrar na luta. Porque vez por outra você leva a bordoada aqui, fica tudo vermelho, sangra aqui, escorre sangue do nariz. Por quê? Porque na hora de treinar você roubava. É uma gíria que a gente usa quando é para fazer um exercício e você não faz. Entende como é que é o negócio? E aí, quantas vezes a gente não percebe na caminhada da gente que Deus está preparando a gente para algo grande? E se o inimigo está lutando tanto contra você, já reparou? Talvez seja porque você é uma ameaça, é que você ainda não sabe disso. E então Davi conta para ele. E aí Saul engole o que falou. Tá bom, meu filho, vai com Deus, é contigo mesmo. Mais um clique. Lute. Você pode ler o tópico que está ali embaixo da palavra lute? Pode ler? Por exemplo, toda igreja tem uma água, né? Eu pensei, onde está essa aqui? E aí, ferramentas são importantes. Quando que eu comecei a me ligar na importância da rede social para eu pregar? Um dia eu estava pregando em minha igreja e tinha menos de 20 pessoas. Quando eu olhei no Facebook, tinha 117 visualizações. O que eu reparei? Às vezes as pessoas podem não valorizar o que eu tenho a dizer, mas tem gente desesperada por algo de Deus que vai parar para me ouvir. E eu não posso desperdiçar o que Deus me deu, porque uma ou outra pessoa acha que o que eu tenho não vale a pena. Então eu comecei a usar ferramentas. As relações humanas. Mais uma vez, eu falei, o meu canal no YouTube é Roberlan Julião Palavra Simples. Por que eu estou falando isso? Eu preciso de 1000 inscritos para fazer vídeos ao vivo no YouTube. Eu não posso fazer. Então eu tenho que fazer no Facebook. Só que no YouTube para mim é melhor. Como eu consigo isso? Relacionamentos. Só falta mais ou menos umas 150 pessoas, mais ou menos isso,
e eu consigo 1000 pessoas. Relações humanas são importantes. Porque é muito bom ter alguém que você conhece, que conhece alguém. E olha, uma boa, hein? Abre teu olho com isso que eu vou te falar agora. É uma frase roberlaniana. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém, tanto para o mal quanto para o bem. Olha o que você fala. Olha o que você fala bem de alguém. Olha o que você fala mal de alguém. Você não sabe quem essa pessoa conhece. E você não sabe se o seu passado vai se encontrar com o seu futuro e você vai passar vergonha, ou se o seu passado vai se encontrar com o seu futuro e você vai encontrar honra. Voltando para cá. E aí o que acontece? Ferramentas e relações humanas são importantes. Só tem uma coisa, lembra de José? José ajudou o copeiro do rei. O copeiro do rei voltou. José falou, lembra de mim. E quando José estava precisando, o copeiro não lembrou dele. As pessoas são assim. Você estende a mão para um monte de gente. O dia que você precisa, ninguém dá. Eu sei que eu vou citar uma pessoa que não é muito estimada no meio tradicional das igrejas baptistas, mas apóstolo Estevão Hernandes, da Igreja Renascer, que os tradicionais criticam, mas usam as suas músicas, fazer o quê? E aí, ele tem uma frase que eu gosto muito: homem é homem, Deus é Deus. Eu costumo dizer que eu confio em todo mundo, mas eu não confio na natureza de ninguém, nem na minha, nem na minha. Até eu vacilo comigo, quanto mais os outros. Então é importante você ter aquela ideia: eu vou usar dos recursos, eu tenho dinheiro, eu tenho amigos, eu tenho equipamentos, mas olha, tudo isso pode falhar. Só que Deus nunca vai falhar com você. Mesmo quando você falhar consigo mesmo, Deus não vai falhar com você. Quando todas as pessoas virarem as costas para você, porque a gente só é bom enquanto a gente está na boa. Quando a gente começa a ficar na ruim, a rapaziada começa a descolar. Já viu? Aquelas piriguetes que vão tudo junto pro baile. Aí uma engravida antes. Aí a piriguete que saía quando fala assim: olha, minha mãe falou que eu não vou andar contigo não, porque tu tá mal falada. Ou tu também faz. É, mas eu não fui pega, filha, você foi. Entendeu? E aí nesse caso, o celular me avisando. Então, em relação a isso, eu gostaria que você pudesse ter essa ideia. Eu vou me cercar de todo tipo de ferramentas e de relações, mas eu preciso entender que só com Deus que eu posso contar em todos os momentos. E aí, mais um clique: conte com Deus, mas faça o seu melhor e ignore as ofensas. Não é porque Deus vai te ajudar que você vai ficar de bobeira. Não é porque Deus vai te ajudar que você vai ficar com o peito de pombo e reagir a todo tipo de provocação. Não. Vamos aprender com Davi. Versículo 41 até o 45. Observa bem. Eu não vou ler todo, eu vou parafrasear por causa do tempo. Mas raciocina comigo. O filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Aí ele vê Davi. Imagina, um cara com quase 3 metros de altura, vendo um rapazinho franzino, magricelo, uns 60 quilos, digamos assim. E aí ele olha e fala assim: esse cara que é o campeão de Israel. É que ele não conseguia ver que tinha um gigante maior sustentando Davi, né? E aí nesse caso, esse cara, não vamos esquecer, lembra? Saul oferece a sua armadura. A ferramenta que Saul usava era perfeita para Saul. Nem tudo que deu certo com fulano vai dar certo com você. Já viu aquela reunião de oração que uma irmã fala assim: ore por mim porque eu estou com dor de cabeça. Aí a irmã fala assim: tem esse remédio aqui que é batata. Gente, é reunião de oração, não é reunião para receitar remédio para ninguém. Claro que aqui não acontece isso, mas lá onde eu moro, isso acontece com os crentes. Em vez de orar, passa remédio. Eu tenho lá em casa, não precisa de receita não, o médico não sabe de nada. Então tá bom, a próxima vez eu vou fazer consulta no mecânico. E aí nesse caso, em relação a isso aqui, Saul fala assim: toma a armadura. Não dá certo não. Eu vou pegar umas pedras no rio e vou pegar um cajado e vou acertar aquele cara. Meu Deus do céu, os caras com espada, lança, dardo, escudo, estão com medo. Você com umas pedrinhas. É umas pedrinhas, mas estou com Deus. Aí é que está a questão.
Faça o seu melhor com o melhor que você tem. O seu melhor não é o melhor dos outros. Deu para entender? Se eu, por exemplo, fosse esperar ter uma estrutura dessa aqui para fazer meus vídeos, eu não estaria fazendo meu vídeo até hoje. Eu vou fazer o meu melhor com o melhor que eu tenho. Ah, seria bom se meu marido fosse igual ao da fulana. Seu marido é esse aí. Ah, se eu tivesse uma esposa igual a sua esposa, é essa aí. Ah, mas o filho da fulana, seu filho é esse aí. O melhor filho é o seu filho, o melhor marido é o seu marido, a melhor igreja é a sua igreja, o melhor pastor é o seu pastor. Porque se você não valoriza o que você tem, filho, quem vai valorizar? E aí eu não sei se dá para perceber. E quando a gente reclama do que tem, a gente indiretamente está dizendo que Deus não foi legal com a gente. Eu costumo agradecer até pelas pessoas que me fazem mal, porque elas me deixam mais esperto, elas me deixam mais atento, mais prudente. Entende? É importante a gente estar atento a isso. E aí a gente observa aqui que ele zoa Davi. Eu sou algum cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi. E eu vou dar suas carnes às aves dos céus e aos animais do campo. Versículo 45, se você está com a sua Bíblia aberta, vamos ler todo mundo junto, mesmo que dê língua estranha, não tem problema não, um taramanaia só, tá tranquilo, não vem domingo que vem. Então vamos lá, versículo 45, todo mundo junto. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Câncer, você veio contra mim e eu vou contra você em nome do Senhor. Desemprego, você veio contra mim, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Está dando para entender? Haja o que houver. Se deu, como diz um cântico que as crianças cantavam no tempo que Gisele fazia PEC, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Hoje nasceu Samuel, filho de Rafael e Dandara. Quando eu fui pastor deles, na igreja Batista Teles de Menezes, Deus me deu a oportunidade de ir no sepultamento dos dois natimortos deles, 2 anos seguidos. 2 vezes eu vi o Rafael com aquele caixãozinho branco nos braços, levando para enterrar no cemitério São Lázaro. E aí hoje, Rafael, todo feliz, mandou uma mensagem para mim. E eu falei para ele: o tempo de cantar chegou, Rafael. Nenhuma noite dura para sempre, irmão. Golias está zombando de você 40 dias e 40 noites. Mas vai chegar a hora em que Golias vai cair e Deus vai ser glorificado. O problema é se você consegue se alegrar na esperança. Tem gente que só se alegra na certeza. Certeza é que eu estou aqui. Esperança é que eu vou vender meus livros para você. Deu para perceber a diferença? Porque a gente só tem esperança daquilo que a gente não tem no momento. Hoje eu estou passando por uma dificuldade, mas assim como os momentos alegres não duram para sempre, a tristeza também não dura para sempre. Uma hora o choro vai ter que acabar, mas que em todos os momentos Deus seja glorificado. E aí a gente olha para cá e verifica que Davi, ele tem essa atitude, ele conta com Deus, ele faz o seu melhor. O melhor o que? São as pedras. O melhor é o que? É aquele cajado. E ele ignora as ofensas de Golias. Talvez ele podia pensar assim: é mesmo, Nelson, o resto. Que resto? Eu lembro que quando eu namorava a Gisélia, uma colega da irmã dela chegou para mim e falou assim: arrumou um peixão, hein? Não é muita areia pro seu caminhão, não? Gente, me deu uma raiva. Mas ela estava certa, né? Eu era feio, agora eu sou tipo Denzel Washington, mas naquela época eu era feio. E aí nesse caso, né? O que aconteceu? Eu voltei para casa e eu fiquei pensando. Tá bom, é muita areia pro meu caminhão, dou 2 viagens. Deu para entender? Simples. A questão é a visão que você tem da realidade. Deu para entender? E aí nesse caso ele ignora as ofensas. Ele ignora a ofensa do seu irmão. Ele ignora a ofensa do rei Saul quando diz que ele não tem condições. Ele ignora a ofensa de Golias. Sabe por quê? Porque ele está focado. Você vai olhar
decisão é sua. A decisão é sua. Eu escolhi olhar para o que Deus está fazendo. O diabo não vai me distrair. Daqui a pouco ele vai lá pular a fogueira dele e eu vou sair daqui, daqui a pouco, porque no final, irmão, a gente morre, tá? Que você ganhe dinheiro, que você tenha emprego, que você até ressuscite depois de morrer, mas no final a gente morre. Acabou. The end, game over. E o que acontece? Quando acabar isso aqui, eu vou estar para sempre lá. Agora, se eu ficar aqui dando atenção para ele, eu vou com menos gente, eu vou com menos recompensa, eu vou com menos produção. Quanta gente, irmão, gastando energia, brigando um com o outro, contenda, competição predatória, quando deveriam estar unidos no Senhor, mostrando que o Evangelho é tão forte que nem as nossas diferenças nos separam. Mas aí você entra no Facebook, é uma vergonha, irmãos. Você vê quantos umbandistas falando mal de umbandistas na internet? Você vê quantos budistas falando mal de budistas na internet? Você vê quanto Hare Krishna falando mal de Hare Krishna na internet? Agora você vê quantos crentes ditos nascidos de novo falando mal de outros crentes ditos nascidos de novo na internet. Aí eu só tenho duas palavras para esses caras: parabéns. Deu para entender? E aí nesse caso é importante que a gente ignore as ofensas. Eu no meu caso passei da idade de ficar lacrando. Eu bati boca com o pastor e eu ganhei a discussão. Ganhou mais o quê? A discussão, mais o quê? A discussão, mais o quê? Entende? Porque eu falei tudo que tinha que falar. E aí, ganhou o quê? A discussão, mais o quê? A discussão, mais o quê? A discussão, tá aí. Meu resultado é mais importante que meu orgulho. Davi não dá confiança para Golias. Davi não dá confiança para o irmão dele. Davi não dá confiança para o rei. Porque Davi sabe que ele tem que estar focado no que Deus está fazendo, não no que o diabo está mostrando. E aí nesse caso, mais um clique. Veja, mas não acaba os cliques, né, gente? Você deve estar pensando, não, você não está pensando, você é espiritual, eu que estou pensando isso. E aí nisso, você pode ler o tópico que está ali agora? Veja a sua luta como um testemunho da sua fé, como culto a Deus. E aí você, gente, é fantástico. Se você puder, depois anota essa referência aí e vai lá. Versículo 37, 46 e 47. Resumindo a situação, vou dar um spoiler para você aqui. É interessante que assim, olha, Deus entrega o leão e o urso na minha mão. Deus vai entregar Golias na minha mão. Deus vai mostrar que Ele é Deus de Israel, para que todos vejam e saibam. Por quê? Porque Golias achava que estava zombando de Israel. Não, Golias estava zombando de Deus, e de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Tem gente que está brincando com Deus. Pode brincar, filho, pode brincar. A fatura vai chegar. Abre o teu olho, porque a fatura vai chegar. Você não tem que defender Deus, você não tem que fazer nada disso. Vive tua fé, faz o seu melhor, e Deus vai ser glorificado na sua vida. Tem gente que acha que glorificar Deus é ficar glória, 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 glória. Tem gente que acha que é isso. Glorificar Deus é você não dormir no banheiro do seu trabalho. Glorificar a Deus é você não dar calote na cantina da igreja. Glorificar a Deus é você ser responsável por seus compromissos. Glorificar a Deus é você dizer eu te amo para sua esposa. Glorificar a Deus é você ser educado com seu filho. Glorificar a Deus é você ser gente. E tem gente que acha que glorificar a Deus é só falar glória a Deus. Eu costumo dizer para as pessoas, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Sim. Mas agora, quem disse que o simples ato de ficar de pé é reverência? Deu para entender? Então é importante que você veja a sua luta como um testemunho da sua fé, como um culto a Deus. Eu não estou apenas lutando contra Golias. Não estou lutando contra Golias. Eu estou mostrando quem é o Deus a quem eu sirvo. Entende? Você não está apenas lutando contra o câncer. Você não está apenas lutando contra o desemprego. Você não está lutando pelo seu casamento. Você não está lutando pelo seu filho. Você está testemunhando a sua fé. Você não está batalhando pelo bem da igreja. Você não está dando sangue pela igreja. Você está cultuando a Deus e mostrando naquilo que você crê. Rick Warren disse certa vez que a maior prova do nosso compromisso é o canhoto do cheque e as anotações da agenda. Por quê? Seu tempo e o seu dinheiro são a demonstração clara
daquilo que é prioridade para você. Eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia, mas pode comprar um Nike. Deu para entender? Eu não tenho dinheiro para um comentário bíblico, mas pode comprar a bolsa da Louis Vuitton. Tem a falsa também, né? E aí, nesse caso, outro dia eu vi num culto, né, o pessoal homenageando a esposa de um determinado pastor. Aí eu vi a bolsa Louis Vuitton e falei assim: gente, essa igreja ama tanto mesmo a família pastoral, ou isso daí é do Pirata Band? Entendeu? E aí, nesse caso, veja a sua luta como um testemunho. E o penúltimo tópico, para você que deve estar contando, você pode ler o que está escrito aí? Creia no incrível, veja no invisível, toca no intangível, faça o impossível. O problema é que a gente quer crer no crível. Esse é o caso. Tem gente que tem aquela ideia de assim: primeira igreja batista em Jardim Paraíso tem um potencial enorme, pode fazer um monte de coisa. Não é assim não, irmãos. A igreja é o que seus membros são. A igreja faz o que seus membros fazem. E a igreja tem o que seus membros doam. A igreja CNPJ não é nada. Vós sois pedras vivas. E vocês, pedras vivas, é que constituem uma casa espiritual. Se a pedra viva não está nem aí para a hora do Brasil, não adianta nada. É um ventilador desligado da tomada. Mais nada. Tem potencial, mas não vai realizar nada. E às vezes aquela igrejinha, chão no cimento batido, tá entendendo? Sem bolso, sem data show, sem microfone, mas com 12 pessoas que acreditam no Cristo ressurreto, fazem um trabalho evangélico, passar 2000 anos e chegar até aqui. Percebe? Eles não tinham nada, mas eles tinham Cristo. Eles não tinham um cantor famoso para encher o templo, mas Jesus era o suficiente para eles estarem reunidos e o poder de Deus se manifestar. Deu para entender? Eles não precisavam de um monte de coisa para manter as pessoas, porque eles não eram clientes, eles eram servos. Então, não sei se dá para perceber que a gente crê no crível. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para crer no incrível. Deus me chamou para ver o invisível. Tem gente que quer ver o visível. Quer ver uma coisa interessante? Observa bem. Pense nos fundadores dessa igreja. Quando eles começam, eles não têm isso. Eles só têm um sonho e uma visão. Entende a diferença? Tudo que existe hoje, um dia existiu dentro de alguém. Existe o microfone hoje porque um dia ele existiu dentro de alguém. Existe o celular hoje porque ele existiu dentro de alguém. Existe o livro impresso porque ele existiu dentro de alguém. Existe o livro digital porque existiu dentro de alguém. Ou seja, houve um período quando ninguém acreditava que algo poderia acontecer. Alguém acreditou. E porque esse alguém acreditou, hoje a gente está desfrutando. É mais ou menos assim. Você quer ser quem? Você quer ser quem na história? Aquele que não acreditou? Você quer que o seu nome nas atas dessa igreja seja como aquele nome daquele que não participou do sonho? A escolha é sua. E então nós olhamos para cá e vimos que é importante ver o invisível, porque vendo o invisível você toca o intangível, e aí você faz o impossível. Versículo 48 até o 51, conforme você vai reparar aqui, o texto deixa claro: Filisteu veio correndo. Gente, imagina aquele camarada de 3 metros correndo na tua direção, aquele bração, aquela perna enorme, aquele pé, acho que devia até tremer o chão, aquele cara vindo na direção dele. Uma pessoa normal diria o quê? Agora eu vou morrer. Adeus, amor, eu vou partir. Diz as pessoas que na hora da morte passa um filme na mente, né? Uma pessoa normal seria assim. Mas Davi não era normal, porque ele cria no incrível, ele via o invisível, ele tocava no intangível, entende? E ele realizava o impossível. Quantos garotos que você conhece que mata leão e urso? Quantos que você conhece? E aí a gente vê que ele vem correndo. E aí correu na direção de Davi. Davi depressa foi para a direção da linha de batalha para enfrentá-lo, retirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira, estilingue, funda, seja lá o nome desse treco. Ele tacou o troço, atingiu o filisteu na testa. E o filisteu, em vez de
cair para trás, caiu com a cara no chão. Estranho isso, né? Tacou assim, o cara caiu de frente. Mas aí é a Bíblia, eu creio nela e pronto. E aí nesse caso aqui, o que a gente observa? Golias cai, Davi venceu. Versículo 50, gente, isso aqui é fantástico. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Talvez você não tenha recursos, talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha pai para bancar, talvez o seu marido diga que você está velha, talvez o médico tenha te sentenciado, talvez o juiz diga, essa causa está perdida, mas a última palavra vem de Deus para nós. Deu para entender? Se você não acredita em mim, eu acredito, Golias. E de acordo com o poder do meu Deus, você já caiu. Game over para você. Eu só estou na linha do tempo, mas você já caiu. E aí, gente, a gente observa aqui para a gente encerrar. Aleluia, glória a Deus. Para ninguém cortar o pescoço do Anderson, ele me deu o horário, tá, gente? E eu não vou botar na conta do Espírito Santo, não. Sou eu mesmo, eu tenho problema. Aí até a luz do meu celular já foi embora. E aí nesse caso a gente observa aqui o seguinte. Já acabou de filmar aí? Acabou? Então tem aqui outro celular rapidinho pra gente terminar. Bota aí, por favor. Desculpa, viu, gente? Como eu tenho problema, eu me defendo dos meus próprios problemas. Então, opa, valeu. Não precisa nem botar tema nem nada não. Bota logo pra gente seguir. E aí a gente termina aqui. Eu vou pedir. Opa, já estão aqui já. Beleza. Pode ser. E aí eu gostaria que você ficasse de pé e você lesse esse último tópico. Pode ler? Tire forças da fraqueza e troque a vergonha pela honra e vive história. Mais uma vez. E tire forças da fraqueza e troque a vergonha pela honra e vive história. Bem, nessa narrativa aqui tem os soldados que não lutam. Então eles não tiram força da fraqueza, porque eles só se concentram na fraqueza. Eles não trocam a vergonha pela honra. Eles são insultados todo dia, porque eles não lutam. E eles não viram história. Você não sabe o nome desses caras. Você não sabe. Deu para entender? Mas agora, o caso de Davi é diferente. Davi decidiu lutar e tirou forças da fraqueza e trocou a vergonha pela honra e virou história. Diz o texto bíblico que a gente observa aqui que ele foi correndo, pôs de pé sobre ele, pegou a espada do próprio Golias e acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. Ou seja, Deus ajudou a derrubar o gigante, mas ele sabia que o gigante ia levantar de novo. Então ele concluiu. A gente é muito de iniciativa, mas a gente tem que ser bom de acabativa também, gente boa. E aí ele vai, mata o Golias. E quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Aí a história você conhece, né? Quando você está mal, está todo mundo longe de você. Mas quando você está por cima da carne seca, é um tal de lembra de mim? A gente estudou junto, lembra? Meu filho, sou seu pai, entendeu? Aí se bobear, a bonitona que te largou volta, sabe como é que? Não, porque fulano não era o cara certo para mim, eu peguei o ônibus errado. Deu para entender? E foi o que aconteceu com Davi. Quando você está lutando, ninguém dá nada por você. Só que tem uma coisa, ninguém mais precisa acreditar em você. Deus já acredita em você e Ele te trouxe para esse tempo, para ser bênção para a sua geração. Como diz o livro de Atos, tendo Davi servido aos propósitos de Deus na sua geração, adormeceu. Como eu disse, daqui a pouco a gente vai embora, daqui a pouco a gente morre, daqui a pouco a nossa vida acaba. E que ouçam falar de mim e de você, que ouçam falar que nós andamos com Deus, que ouçam falar que coisas ruins nos sobrevieram, como o irmão cantou agora há pouco aqui, mas que também a mão sobrenatural do Senhor esteve sobre a nossa cabeça e Ele foi glorificado em cada cova que nos jogaram, mas também em cada degrau de crescimento e a cada exaltação, em todos os momentos, doença, cura, escassez, abundância, Deus foi glorificado. Amém?
Então que você possa pensar nisso. Nós vamos lutar, nós vamos vencer, porque Deus é conosco. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, tá assim a situação? Se o meu coração sentir que é o fim, olha para o alto, irmão. Haja o que houver, confia nele. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não
relacionamento conjugal, todo mundo tem. Mas tem aqueles que estão enfrentando gigantes, é diferente. Não sei se dá para perceber. Uma coisa é o resfriado, outra coisa é uma doença incurável. Uma coisa é um problema no casamento, outra coisa já é audiência marcada. Uma coisa é quando a gente olha e assim, eu vou pedir ajuda a fulano de tal. Outra coisa é quando fulano de tal fala, eu não tenho mais nada que eu possa fazer por você. Então, os irmãos vão estar cantando bem suave o refrão. Se você tem gigantes para enfrentar e você não sabe como, Deus está aqui, Deus está te chamando para que você esteja junto com a sua igreja, acolhido por ela, recebendo uma cobertura de oração. E eu creio que Deus vai ajudar você. Nada temerei. Você vem à frente para a gente orar? Eu sei que não. Quem está enfrentando o gigante? Eu creio. Suas armas podem não ser as melhores, sua força pode não ser a maior, mas Deus é contigo. Quem está enfrentando o gigante nessa noite? Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Só mais uma vez, nada temerei. Tem mais alguém? Vamos orar e eu não sei o que, mas Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que, mas Deus vai fazer alguma coisa. E eu não sei o que, mas Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. E Ele não vai deixar a gente sozinho na vergonha. Antes de nós orarmos, eu quero pedir uma coisa. Tem como, não sei quantos irmãos tem aqui, mas você vir aqui e botar a mão no ombro do seu irmão, e que esses irmãos aqui, que nenhum desses irmãos aqui fiquem sem alguém para botar a mão no ombro deles, que de alguma forma eles estejam sentindo, é a mão do Senhor através do meu irmão, é o Senhor me abençoando através da minha igreja, é o Senhor operando o milagre através da ação deste culto. É o Senhor quem entrega os inimigos nas nossas mãos. Querido Deus, eu tenho aqui, Pai, homens e mulheres, irmãos e irmãs. Eu não posso fazer nada por eles. Eu preguei aqui para eles, mas eu também tenho gigantes para enfrentar. Eu também tenho ruas sem saídas. Eu também, Pai, preciso de milagres. O Senhor conhece minhas lutas e o Senhor sabe do que eu estou falando. Eu não tenho como dar solução para os meus irmãos, mas eu sei que o Senhor tem a solução para mim e para eles. E nessa hora, Deus, a Tua palavra fala, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e Tu me glorificarás. E nós estamos aqui na hora da angústia, invocando a ajuda do Senhor para as nossas vidas. Ah, Deus, seca a lágrima dessa irmã. Olha, Deus, para essa noite sem dormir que o meu irmão passou. Pai, a semana de tribulação que os meus irmãos têm para enfrentar, a afronta de Golias a cada dia, a cada hora, a cada mês, talvez a cada ano. Ah, Deus, e o meu irmão só tem 5 pedras na mão. Mas o Senhor, ó Deus, pode derrubar esse gigante. E pode, para cada dia de vergonha, oferecer dupla honra na vida do meu irmão e da minha irmã. E quando alguém olhar para eles e perguntar como você conseguiu, e ele vai poder dizer, eu não tinha saída nenhuma, mas eu confiei no Senhor. O mar não se abriu, mas Ele me fez andar sobre as águas. E eu cheguei do outro lado. E hoje eu estou aqui cantando o hino da vitória. Porque se aconteceu comigo, pode acontecer com você. O Deus que me abençoou pode abençoar você. E ó Deus, que essa luta que o meu irmão está passando sirva como testemunho da sua fé. Que a luta que o meu irmão está passando sirva como um culto, adoração, oferta ao Senhor. E que lá na frente a vida do meu irmão
está cuidando de nós. E ó Deus, sustenta os teus servos. Canta comigo, você aqui na frente. Nada temerei. Vocês aqui. Eu sei que não estou. Deus está com você. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma. Aleluia. Pode falar isso para o seu vizinho e volta lá para o seu lugar. Nada temerei. Vamos lá. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagres acontecer. Posso viver e descansar em Aleluia. Vamos falar o nome do Senhor, Jesus. Agora sim, Senhor, vamos abençoar a vida do pastor Roberlano. Vamos colocar as nossas mãos sobre a vida dele. E não só abençoar a vida dele, como também a vida da esposa dele. Cadê a Gisele? Está aí no lugar que eu vi. Cadê? Está lá fora com a criança? Ah, tá. Está lá fora. Vamos abençoar. Vamos falar que Deus vos abençoe, porque senão só ele, né? Família também, tá bom? Vamos lá 2 vezes? Vamos lá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor. Que Deus abençoe.